Abra sua Bíblia comigo. Vocês que estão conosco a primeira vez, sejam bem-vindos. Vocês que estão aqui já assistindo o culto, você que está na sua casa, sejam bem-vindos. Pegue a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 49. Gênesis, capítulo de número 49. As crianças, nós temos aqui à nossa esquerda, né, uma porta ali lateral, onde as crianças podem ir para o nosso Kids. Ali tem toda uma equipe preparada para receber essas crianças e elas serem ministradas. Temos um berçário aqui à minha direita. Se você precisar do berçário, trocar seu filho, usar o berçário, nós temos também esse departamento para que você possa usá-lo e verdadeiramente os seus filhos também serem abençoados. Porque entendemos que é uma linguagem diferente para as crianças. Gênesis 49, verso 22 ao 26. Gênesis, livro de Gênesis, no início da Bíblia, capítulo 49, verso 22 ao 26. O texto bíblico vai dizer assim: José era uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Verso 23. Com rancor, inimigos o atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e com suas flechas. Contudo, o seu arco permaneceu firme e os seus braços jamais esmureceram, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te socorre, porque é o Shaddai, o Todo-Poderoso, que abençoa com a bênção dos altos céus, bênção dos preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. A bênção do teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos alcance e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Pai, estamos diante da tua palavra. Sabemos que ela é fiel, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. O que eu quero te pedir, Pai, é que nesse momento nós não possamos somente ler um livro que é normal, comum, onde eu possa conhecer o pensamento do autor. Eu quero que o Senhor se revele a nós através das suas escrituras, porque entendemos que quando lemos a tua palavra, o Senhor se revela a cada um dos seus filhos. Nós somos filhos, e como filhos, nós queremos conhecer aquilo que é herança nossa, aquilo que é direito nosso, para que possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto. Nós não estamos precisando só de inteligência, mas precisamos agora de sabedoria do alto, porque é a tua sabedoria que vai nos dar revelação em cima do que o Senhor tem a ministrar sobre nós, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, quando falamos da história de José, algo bem conhecido no nosso meio, por cada um de nós, por tudo aquilo que José passou. Ele é um dos autores, né, dos textos bíblicos que é muito bem falado, justamente por consequência aonde esse homem chegou. Mas é interessante que quando vamos tratar de José, muitas pessoas querem o posicionamento que José chegou, mas jamais querem passar o que aquele homem passou na sua caminhada. Nenhuma história se escreve só com sucesso. História se escreve com derrotas. Sucesso também se escreve no meio da caminhada com dificuldades. E ao olhar para cada um de nós como homens, nós achamos que nós vamos ter somente momentos bons. E as pessoas acham que ao chegar a Cristo, ele vai ter somente alegria. Muitos não estão preparados para passar pelos momentos das adversidades da vida, que vai lhe aperfeiçoar no meio da caminhada.
É muito bom entendermos um processo de intimidade, um processo de se achegar a Deus e um processo de conhecê-lo. Uma história é eu conhecer sobre Deus, outra história é eu viver com Deus. Conhecer Deus, muitos podem até conhecer os versículos da Bíblia, muitos podem conhecer os textos bíblicos e citar os versículos e os endereços certinho. Mas é interessante, como já falei outrora aqui, quantos aqui já foram ídolos de alguém no passado, de um cantor, de um ator, e você foi ídolo e você conhecia tudo dessa pessoa? É interessante que quando se falava sobre isso, há pessoas que tinham ali vários álbuns na sua casa e conhecia muito bem aquele autor, porém, aquele cantor, aquele artista, jamais conhecia você. Não é porque você o conhecia e sabia tudo da vida dele, que ele sabia tudo sobre você e você era íntimo a ele. Então existe uma diferença entre você conhecer a Bíblia e você viver o que o Senhor nos ensina, à luz da palavra. Viver à luz da palavra é algo totalmente diferente, quando eu tenho experiência com Deus. Com Deus não só se vive, com Deus se experimenta. E eu quero declarar que esse ano vai ser um ano que Deus vai te levar a ter experiências com Ele. Você vai viver experiências com Ele. Eu vou liberar de novo. Você vai ter experiências com Ele. Você não vai falar só que Ele cura, porque Ele curou o seu vizinho, porque Ele abriu a porta para o seu amigo. Você vai dizer, Ele cura porque Ele curou na minha casa. Ele cura porque Ele restaurou a minha vida. Ele estabelece coisas novas porque eu sei que Ele é comigo. Porque você vai viver essas experiências que são pessoais e pertinentes a você. É isso que é interessante, porque quando eu conto o testemunho dos outros, é maravilhoso, a gente glorifica a Deus, mas não há nada melhor quando alguém vai conversar com você e você tem propriedade para falar sobre tal assunto, quando você passou por aquilo e você diz, para, porque eu posso falar para você, eu passei por isso. E a pessoa vai dizer, como? Eu não estou suportando. Você vai dizer, eu tenho experiência para falar para você quem é esse Deus que eu vivo. Eu tenho experiência para falar para você quem é esse Senhor da minha vida. Porque você pode estar passando e não acreditar, mas eu vou dizer, Ele abre porta, Ele cura, Ele restaura, Ele é Senhor da minha vida. Ainda que você esteja lá no buraco, você vai ver que Ele é Senhor da nossa vida. E você vai entender todo o processo pela qual o Senhor tem feito sobre a sua história. Então viver com Deus não é só conhecê-lo, é experimentá-lo. Então cada um de nós vai experimentar em Deus o que Ele tem para fazer na sua vida. E aí eu quero dizer para você, José, queridos, terminou sua vida preferindo destino e dando destino aos seus filhos. Porque da mesma forma que o seu pai fez com José, José também fez com os seus filhos. Por isso, José ultrapassa as barreiras da visão humana. Quando olhamos para a bênção proferida por Jacó a José, vemos que o seu ramo corre sobre os muros. Não é algo que vai até os muros, ele ultrapassa os muros. Quando eu li com vocês que José era um ramo frutífero, e esse ramo, ele passava sobre os muros, é algo que vai além. Isso corresponde o quê, pastor? Sobre tudo que você viveu com o seu pai e a sua mãe, Deus tem muito mais para a tua vida. E eu quero lhe dizer, você pode estar andando, mas os nossos filhos vão voar. Eu e você estamos muitas vezes numa caminhada onde nós estamos vendo os nossos filhos vivenciando algo totalmente diferente daquilo que nós já vivenciamos. Mas nossos filhos vão ser melhores do que nós. Porque a bênção vai ser proferida pela minha vida e pela sua vida, em cima dos nossos filhos. Os nossos filhos vão ser águia. Eu declaro, os jovens, os adolescentes dessa igreja, as crianças dessa igreja, vão ser águia. Eles vão voar em lugares que eu e você nunca voamos. Se você pensa que Deus tem feito na tua vida, através da minha e da sua bênção, o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso o pai é abençoador. Já ensinei aqui, por que Noé não aparece na genealogia de Jesus? Noé é um homem que, se você observar, ele foi um homem justo. Ele é um homem que cumpriu muitos propósitos do Senhor. Porém, ele não aparece na genealogia de Cristo. Aparece Abraão, aparece Isaac e aparece Jacó. Por que Noé não? Porque quando ele desce da arca e o filho dele vê ele nu, o que ele faz com o filho? O que ele faz?
amaldiçoa. Pai que amaldiçoa filho não tem parte da herança. Pai não foi chamado para amaldiçoar. Pai foi chamado para abençoar. Quem que ele amaldiçoou? Como é que era o nome do menino? Cã. E o Senhor prometeu uma terra, que esse povo iria chegar na terra de Canaã, uma terra sem pai. Abraão precisou chegar numa terra sem pai para restaurar a paternidade. Existem coisas na nossa vida que, por mais que esteja aos olhos perdidas, o teu Deus sabe como trabalhar para restaurar a tua identidade e abençoar a tua vida de tal forma, porque o meu pai e a minha mãe podem nos abandonar, mas o teu Deus não te abandona. Você tem um Deus que sabe o que Ele precisa fazer em teu favor. Então pai é alguém que dá direção a filho. Eu sempre ensino aqui, você precisa aprender algo. Mãe cuida, mãe é protetora, mãe é aquela que está sempre ao todo tempo dando cuidado. Mas é pai que dá destino. Você precisa entender, pai é quem vai dar destino. É pai que tem aqui o alforje aqui ao lado e tem as flechas. E a Bíblia vai dizer que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. E o valente, ele está atrás do alvo. E quando ele está atrás do alvo, ele vai procurar o alvo. E ele não pode soltar o seu filho enquanto ele não mirar no alvo certo. Os seus filhos são flechas. As suas filhas são flechas. Isso corresponde o quê? Enquanto estiver debaixo do meu teto, é eu que dou direção. Enquanto estiver debaixo da minha casa, sou eu que dou direção. Mas quando eu soltar, eu tenho certeza que eu quero acertar o alvo que Deus destinou para os meus filhos, para a minha descendência, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez você olhe e possa dizer, como pastor? Ei querido, por isso Jacó, com todas as suas imperfeições, e sendo homem de Deus, porque nós somos imperfeitos, nós temos falhas, nós trazemos muitas coisas dos nossos antepassados, mas Jacó fez algo com seu filho José, ele abençoa. Pai, quando o seu filho sair de casa, quando o seu filho for a algum lugar, quando for fazer qualquer coisa, a sua boca vai proferir bênção. Já veja a visão do que ele vai fazer daqui para frente. Não profetize só sobre ele, que ele vai ser um grande médico, que ele vai ser um grande advogado, que ele vai ser um grande empresário. Mas profetize que também vai ser um homem de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que vai ver a glória do Senhor, um homem que vai testificar de quem é o Senhor Jesus sobre a sua vida, porque nós queremos muito que os nossos filhos cresçam, que os nossos filhos sejam abençoados. Mas muitas vezes nós declaramos, filho, você vai ser um bom médico, filho, você vai estudar isso. Mas eu também tenho declarado, meus filhos vão ser pregadores do Evangelho. Os meus filhos vão testificar que existe um Deus poderoso. Quando você declara isso, deixa eu lhe falar, seu filho não anda, seu filho voa. Porque você vai entender que você é boca profética, aonde você chega. José experimentou muitas dificuldades, mas nada impediu o seu florescimento. Queridos, a presença de Deus era com ele. Você vai ver no Gênesis 39, aquele homem passa uma prova terrível na sua vida. Alguns relatos nós vamos falar aqui. E você vai verificar, ele passa terríveis perseguições, lutas, mas ele não deixa de florescer, ele não deixa de ser diferente, porque o mundo está aí, as provações estão aí, as adversidades estão aí, para nós, imagine para esses filhos da forma que estamos vivendo. Eu não sei você, nós vivemos num tempo que não tinha tanta maldade assim. Nós não tínhamos tantas situações. A cada dia que passa o homem se torna mais egoísta, mais fominha, o homem se torna mais ganancioso, mais presunçoso, mais soberbo, o homem se torna mais apaixonado por si próprio, e a gente olha e diz, onde os meus filhos vão parar? O que vai ser dos meus filhos? Mas querido, só que quem cuida deles não sou eu, quem cuida deles é o Senhor. Eu em oração com os meus filhos pequenos, vendo tantas coisas acontecer, os meus filhos eram menores, e um dia orando a Deus, o Senhor falou comigo, meu filho, olha o que está escrito, o que o salmista Davi disse, fui moço, agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se eu cuidei de Davi na sua juventude, na sua mocidade, na sua velhice, e mostrei para Davi que eu era quem cuidava dos seus filhos, eu não vou cuidar dos seus.
Se você for o homem do Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme e anda nos seus caminhos, feliz será, e tudo te irá bem. A garantia é, se eu ando, se eu temo, se eu tenho a vida de Cristo em mim, eu posso ter a certeza, tudo me irá bem. Pastor, então não vou ter lutas? Não vou ter adversidades? Eu não falei sobre isso. Ir bem é até no meio da adversidade. Você entender que você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que sabe que no meio das adversidades, aí você vai declarar o que o salmista Davi disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Você pode ir lá no vale, irmão, no vale da sombra da morte, mas tem um Deus que está te guardando, protegendo a tua casa e mostrando para você que Ele é fiel sobre a nossa vida. Hoje, Deus nos convida a ultrapassar as barreiras das circunstâncias, cheios dEle, cheios do amor dEle, para transbordarmos em qualquer ambiente ou em qualquer circunstância. Deus está nos querendo hoje, nesse culto de domingo, levar a mim e a você a enxergar que nós vamos transbordar. Se tem muro, se tem barreira, nós vamos transportar isso. Isso não vai ser nada diante do que Deus vai fazer na nossa vida. Eu quero lhe dizer, não vai ser só em nós, vai ser em nós e na nossa descendência. Porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido pelo poder dele, para o nome dele ser manifestado. Por isso nós somos abençoadores. Agora, queridos, você viu adiante que José também sofreu flechas, que essas flechas, os homens estavam ali para atingi-los. Nós não somos pessoas que não somos imutáveis, que não vamos passar por adversidade. O interessante, atente para a sua história. José era preferido do seu pai, o que provoca ciúmes aos seus irmãos. Compartilhou o seu sonho de grandeza e ainda recebeu uma túnica especial, o que tornou a revelação insustentável, pois tudo ficou muito ofensivo para ele. Tudo que ele fazia era algo de motivo de inveja. Queridos, veja, essa era uma túnica que ninguém tinha. O inimigo detesta e persegue quem tem a túnica da unção. O que o diabo está de olho em você, não é sua boniteza, não é seu carro, não é seu dinheiro. É a unção que você carrega. Eu quero lhe dizer, você tem algo que é muito mais poderoso, que destrói inimigo, que destrói gigante, que vai destruir todas as obras do diabo, que vai desfazer tudo aquilo que o inimigo tem se levantado contra você. A unção do Todo-Poderoso. O inimigo tem raiva de você, porque você carrega uma unção sobre a sua vida. Pastor, me prova isso. Isaías 61 vai dizer o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Para o quê? Pregar boas novas a quem? Contritos, quebrantados, os angustiados, os que estão endividados, os que estão com problema. Pastor, mas tem hora que a gente passa por isso, passa. Aí Deus leva você aonde levou Davi, para a cova de Adulão. Mas quando chega lá, eu te pergunto, mesmo Davi com o espírito angustiado, ele se torna líder dele, porque o que você carrega é o que faz a diferença na tua vida. O que as pessoas não entendem. Já viu que a gente é perseguido de graça? Tem hora que você não faz nada. Tem hora que você não fez nada com ninguém e as pessoas detestam você, se levantam contra você. E você, por que isso? O que está acontecendo? Cara, tem gente que ganha muito mais do que você, mas tem inveja de você. Tem gente que tem posições melhores que a sua, mas não entende isso. E parece que tem uma visão contrária contra você. E levanta inimigos contra você. Aí você olha e você fala, por que isso? Querido, você tem uma túnica. Você carrega uma unção que o Senhor colocou sobre a tua vida, que faz total diferença. Não é o carro que eu tenho, não é o trabalho que eu tenho, é a unção que eu carrego. E aquilo que eu carrego abre portas na minha vida, manifesta a glória dele sobre mim. Eu tenho a bênção do Todo-Poderoso. Eu quero te perguntar, você entende que você tem a bênção do Todo-Poderoso? Ei, você carrega a bênção do Todo-Poderoso. Aonde você pisar vai prosperar, aonde você pisar vai dar certo, aonde você chegar o nome do Senhor vai ser glorificado. Não é porque somos bons, é porque a unção de Deus está sobre a nossa vida.
O inimigo detesta isso, mas José também sobrevive à flecha da amargura. Pastor, vamos enfrentar a amargura? Sim, rotulado de sonhador. José foi traído pelos seus próprios irmãos, foi jogado na cisterna, o que causou extremo desespero. Mas aquele menino tão amado pelo seu pai, foi encontrado e vendido como escravo, como se fosse uma mercadoria qualquer. Por quê? Ele tinha todas as desculpas possíveis para estar sendo narrado aqui na Bíblia, que ele era alguém que estava ali indesejado, pessoa mal amada, infeliz, pessoa que não deu sorte na vida, porque dentro da sua casa os inimigos se levantaram. Mas ele não tinha amargura, ele não guardou ressentimento, ele não se vitimizou, ele também sobreveio sobre ele a amargura do ódio, também não veio, porque ele se posicionou e sabia que quem estava com ele era muito maior. Você precisa entender, os flecheiros perseguiram, mas José recusou em permanecer amargurado. Tem pessoas que estão de olho em mim e você, e as flechas já estão prontas, ou estão com dardos inflamáveis do maligno, com veneno na ponta, para jogar. Deixa eu lhe falar uma coisa, nem todo mundo é seu amigo. Há pessoas que estão batendo nas suas costas, há pessoas que estão dizendo que querem o teu bem, mas muitas vezes são pessoas que querem ver você no buraco, porque você atrapalha o que ele está querendo alcançar. Aprenda algo, alguém que não se alegra com as suas conquistas, não é seu amigo. Tem amigos que enquanto você é menor que ele, tem coisas menores do que a dele, faz coisas piores do que a dele, ele se torna feliz porque você é inferior a ele. Mas no dia que você aparece com algo melhor do que ele, tem uma posição melhor do que ele, em vez dele se alegrar, ele se entristece. E ele começa a dizer que nem é Deus. E muitas vezes, eu não vou longe não, até na igreja. Porque tem uns flecheiros desses que estão por aí. Você conquista, você trabalha e você quer mostrar, honrando o nome do Senhor. E a pessoa vem e diz, mas será que foi Deus? Será que Deus está nesse negócio? E querem lançar palavras para tirar você do foco. Mas José não se posiciona como alguém ferido. Eu quero lhe declarar, saia do lugar, da posição de alguém que está fazendo você como vítima. Para de sair desse lugar, para de ficar nesse lugar onde você está olhando para você e dizendo, eu sou um coitado, eu não dou sorte na vida, eu não tenho condições. Você precisa entender que a bênção do Pai já está sobre a tua vida e vai fazer você chegar no destino certo que Ele tem para você. A única coisa que você tem que fazer é acreditar naquele que é Senhor da sua vida. Você precisa estar entendendo que você na posição de filho de Deus, Deus vai te tirar da cisterna, Deus vai te tirar da prisão, Deus vai te tirar da amargura, Deus vai te tirar das palavras contrárias contra a tua vida. Pastor, se levantaram, pastor, fizeram macumba. Meu filho, se fizeram macumba e mataram um bode para você, eu queria te dizer, tem alguém que morreu no teu lugar, e o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, já foi na cruz do Calvário derramado para guardar você e a sua casa. Contra você não vale encantamento, contra a tua família não vale encantamento. Pastor, estão se levantando, as línguas feridas estão falando, continue falando, porque meu irmão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não é nem você que vai cuidar, quem vai botar a própria mão é o Senhor. Mas enquanto você glorifica a Deus, o sangue dele está sendo passado nos teus umbrais, na tua casa, na tua família, e você vai testificando de quem é o Senhor sobre a sua vida. O que eu preciso, pastor? Simplesmente acreditar que o Senhor é contigo. Sai desse lugar aonde você está dizendo, coitadinho de mim, coitadinho nada, meu querido. José foi lançado, odiado pelos seus irmãos, mas tem lugar que Deus está te impulsionando, porque sabia que no natural você jamais iria chegar lá. José também sobrevive à flecha do cinismo e da calúnia. Na casa de Potifar, José ocupa uma posição de honra e de confiança, mas de repente se depara com uma oportunidade de compensar o seu sofrimento. Ele veio e disse, uau, sofri até aqui, agora eu estou no lugar de destaque. Seria o melhor momento da sua vida, mas ele vê aquilo como um momento de satisfação carnal e não espiritual.
Tantos anos privados de prazeres, quando a esposa do seu patrão se apresenta disponível ao adultério. Olha o que ele diz, Gênesis 39:9. Ele não é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Uau! Ele poderia dizer, eu pecaria contra o meu senhor, o senhor Faraó. Mas ele está dizendo para ela, eu não vou pecar contra o meu Deus. Não é contra o homem, porque você não vai fazer só contra o homem, você também vai errar contra Deus. José foge de tal forma que deixa a sua roupa nas mãos daquela mulher que assediava sexualmente. Recusa-se à promiscuidade. O temor de Deus estava plantado em seu coração. Ele se levantou ali. Por quê? Porque ele entendia que ele tinha um temor. Queridos, o que está faltando em nós hoje se chama temor. O temor tem que estar dentro do nosso coração. Eu não erro porque eu sou crente. Eu não acerto porque eu sou crente. Eu não tenho falhas porque eu sou crente. Porque a gente tudo coloca o nome de crente na frente. Eu não posso falhar porque eu sou filho de Deus. Eu tenho temor ao Senhor. Eu sei quem é o Senhor na minha vida. Eu não posso falhar, porque eu sei que além disso, como homem casado que sou, eu não posso só trair a minha esposa. Eu tenho que entender que tem um Deus que está me vendo. Eu preciso ser um homem casado, aonde eu chego, aonde eu vou, aonde eu me posiciono, para que o nome do Senhor seja testificado, não só como homem casado, mas como filho de Deus. Todos vejam que eu tenho um posicionamento de um homem sério, de um homem que realmente testifica de quem é o Senhor sobre a nossa vida. Eu não vou roubar, eu não vou fazer coisas erradas, eu não vou mentir, porque não é porque eu sou crente, é porque eu tenho temor do Senhor. Aquilo não me cabe mais, porque a Bíblia vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, não vai enganar mais. Por quê, irmãos? Entra um temor dentro de nós. Eu não sei você, gente, mas quando a gente vê o perigo, a Bíblia já é sábia. A Bíblia vai dizer, fugir da aparência do mal. Olha como que a Bíblia é sábia. A Bíblia vai dizer para você, não espere o mal chegar não. Você viu a sombra do mal. Você viu algo parecido com o mal. Já fuja. Não vá ficar olhando o mal chegar para você esperar algo e você ser tentado em cima de situações da sua vida. Você já sabe quais são os seus limites. Mas a Bíblia está dizendo fugir da aparência do mal. Eu tenho que fugir daquilo que muitas vezes quer roubar a minha vida de Deus. Eu preciso entender que essas flechas não podem me atingir mais. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Você sabe quais são as suas fragilidades. Você sabe quais são os seus potenciais. E você vai brincar com algo que muitas vezes te destruiu. Então você precisa entender o que José faz. Talvez, aqui José está nos dando uma lição. Não importa o que os outros pensaram dele. Ela pode ter ficado com a minha roupa, mas Deus ficou com o meu coração. Ela ficou com a minha vestimenta, mas Deus conheceu o que estava aqui dentro. As pessoas podem ter dito, como que ele não se deita com ela? Mas Deus pode ter olhado lá de cima e ter dito, servo bom e fiel. Isso eu posso acreditar. Isso eu posso abençoar a vida dele. Porque ele foge da aparência do mal. Queridos, nada tem a mesma força de nos fazer fugir diante da tentação como o temor de Deus. Por causa desta aliança que sobrevivemos, é o que nos garante o nosso milagre. Querido, ninguém aqui é bom. Se você olhar, olha esses rostinhos, olha para o lado para você ver. Só gente bonita, é ou não é? Mas aqui, ó, todos nós temos fragilidades. Todos nós temos debilidades. E o engraçado, o inimigo já conhece a nossa vida. Quem tem fragilidade com bebida, o inimigo não vai levar ele para outra área não. Sempre vai levar ele a cair com bebida. Quem tem fragilidade com mulher, sempre o inimigo vai fazer ele cair. O inimigo é tão bobo, gente, que ele vai fazer você sempre cair no mesmo erro. Agora eu fico olhando como que o ser humano é tapado. Como é que cai no mesmo erro diversas vezes?
Então nós precisamos entender, José sobrevive. E você e eu temos que sobreviver. A sobrevivência tem que estar em nós. A declaração de que eu vou vencer esse ano de 2024, em todas as áreas das nossas vidas, nós vamos vencer. Por isso que José também sobreveio sobre ele a flecha da depressão. Depressão, pastor? Sim. Quem nunca aqui foi atacado com essa flecha? Querido, acusado de ter sido o autor do assédio, José foi injustamente lançado na prisão. Pode-se imaginar como esta mudança foi trágica? Um cara que estava no palácio, servindo o rei, tinha todas as iguarias, de repente sai de uma posição de líder para presidiário. Querido, quando as coisas mudam na nossa vida, é algo fenomenal, que vai nos dar um índice de maturidade. Ou você cresce, ou você morre. Ou você amadurece e entende que Deus é na sua vida e supera, ou você vai sempre ficar vivendo o passado. E é essas flechas que vêm. Então o que acontece? Da posição de confiança que conquistara na casa de Potifar, vai para a cela fria e escura da prisão. José poderia ter entrado em profunda depressão. Afinal, aquele contexto renovava o momento mais doloroso da sua história. Foi lançado na prisão escura, fria, de forma injusta, porque havia desenvolvido uma relação de confiança, assim como foi lançado no poço escuro e frio pelos seus irmãos. A coisa estava se repetindo. No entanto, José supera a depressão, recusa ser mantido cativo em seu coração e ainda declara que ele era livre na sua alma. Sabe uma das coisas que mais está prendendo as pessoas? A alma. O que tem de crente com a sua alma presa, ele não consegue romper, ele não consegue mudar a página, ele não consegue virar a história dele. Tem gente que sofreu traumas, tem gente que sofreu situações difíceis na caminhada, como eu também. Eu tenho certeza que se nós, cada um de nós aqui fôssemos contar, vários de nós aqui iríamos testemunharmos, olha, eu sofri isso, na minha vida houve essa ruptura, na minha vida houve percas, na minha vida teve separação, na minha vida eu perdi uma empresa, olha, eu fracassei, eu errei, eu fui medicado, eu fui isso, eu fui aquilo. Talvez você iria dizer, olha pastor, eu sofri, mas deixa eu lhe falar, você está vivo. Ei, o inimigo queria te matar, mas você está vivo. Você não pode ter aquilo que você achava que queria, mas você tem o fôlego de vida para continuar lutando e decidir se você vai ser livre ou não. Porque a sua liberdade não está no que você conquista. A sua liberdade está onde você se encontra em Cristo Jesus. Porque quando você determina quem é o Senhor sobre a sua vida, a liberdade dele vem e o nome dele é glorificado. Queridos, ainda que preso fisicamente, mas estava livre, porque ele sabia que o seu Redentor estava vivo. Você precisa entender, ei, eu não sei qual é a área da tua vida que talvez está te prendendo, ou qual foi a área que o inimigo jogou flecha sobre você e está fazendo você olhar sempre para baixo. O Senhor está vindo com a liberdade. Eu vou declarar de novo, o Senhor está vindo com o poder de liberdade sobre a tua vida, ainda que ferido, mas caminhando, ainda que ferido, mas rompendo, ainda que ferido, mas guerreando, ainda que ferido, não se mantendo prostrado, ainda que ferido, todos vão ver a marca daquilo que você sofreu. Talvez vai ficar um hematoma, talvez vai ficar aí uma cicatriz na tua vida, e todos vão poder, você foi aquele que passou por isso. Passei, ainda bem que você colocou o verbo no tempo certo, eu passei por aquilo, eu não estou lá mais, eu estive lá, mas hoje eu estou no lugar do meu milagre. Hoje eu estou no lugar aonde Deus quer me colocar, para que o nome dele seja bendito sobre a minha vida. Eu preciso entender, até o momento que você quiser receber migalhas, você vai receber migalhas, mas no dia que você quiser receber uma unção diferente, para você se colocar na posição que Deus quer, vai ter mãos estendidas para te colocar de pé. Me prova isso, pastor. Lembra de um homem, 2 homens que foram ao templo da hora nona orar? Era 15 horas, eles estavam indo para o templo. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam lá, quem está à porta? Quem está à porta? Um coxo. Diga comigo, um coxo. Um paralítico.
E ele era colocado ali todos os dias. Sabe quantos anos que ele estava na porta do templo? Alguém tem noção? 40 anos. Quantos anos? Quantos anos que ele sofria? E aí, todos os dias, o que ele esperava receber? Migalhas, esmola. Só que quando chega Pedro e João, ei, o que tinha dentro da sinagoga? O que tinha dentro da igreja, gente? Crente. Mas não é todo mundo que sofre com você o que você passa. Tem gente que prefere você na porta do que você dentro celebrando. Mas quando Pedro e João chegam na porta do templo, aquele homem estende a mão esperando receber o quê? Pedro e João disse: olhe para nós. Aquele homem, porque nem dignidade ele tinha, ele estende a mão. Pedro e João disse: ei, olhe para nós. Eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu recebi de Deus, o que eu carrego, eu quero ministrar sobre a tua vida. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que antes deles ministrarem a palavra, eles estendem a mão, põe o coxo de pé. O coxo entra capengando dentro do templo. E a Bíblia diz que ele entra dentro do templo. E já entra e os artérios dele se firma. Isso corresponde o quê, pastor? Por muito tempo o inimigo quis paralisar a minha e a sua vida. Mas eu quero lhe dizer, é hora de Deus te colocar de pé. É hora de Deus firmar os teus artérios. Chega de migalha. Porque você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida, de tal maneira que o nome dele vai ser glorificado. Você precisa entender, ainda tem homens e mulheres liberando palavra profética, e eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Eu não sei por quanto tempo, ou quem está querendo te oferecer migalha, mas Deus está te mandando dizer: olhe para nós, olhe para mim. Eu quero te dizer, levanta-te hoje. Hoje Deus quer te botar na posição que Ele quer, para Ele te honrar, e você vai firmar os seus artérios. Não tem mais dúvida na sua caminhada. Você não vai ser mais alguém que vai ficar incerto. Eu não vou mais, eu não tenho força. Eu quero lhe dizer, Deus está firmando os seus passos hoje. Deus está firmando as suas pegadas hoje. Deus está firmando a sua fé hoje. Você vai ter fé de entrar dentro da igreja e adorar a Deus. As pessoas vão ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Eu fico imaginando, querido, aquele que ofereceu as moedas ali durante 40 anos, e quando viu aquele coxo, será que é ele? Agora, eu fico pensando também na vergonha. Quem ofereceu migalha e tinha palavra profética e não ofereceu. Ei, entenda. Você pode ser a pessoa, tem dia que a gente se sente o mais vazio. Tem dia que é aquele dia que você não se arruma. Você já reparou? Tem dia que é aquele dia que você acorda atrasado, arruma o cabelo de qualquer jeito e sai. Alguém vira e diz: está bonito, hein? Tu disse: oxe, nem me arrumei. Mas é porque o brilho não é o que você veste, é o que você carrega. E nós temos oportunidade, e muitas vezes não usamos isso, de abrir a boca e dizer para o oprimido: o Senhor vai te libertar. Nós temos oportunidade de dizer para o depressivo: o Senhor é a tua liberdade. Nós temos oportunidade de declarar para aquele que está sofrendo: eu declaro sobre a tua vida um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de bonança. Eu declaro sobre a tua vida que Deus está te levantando para colocar você no lugar onde Ele tem, para o nome dEle ser glorificado. Deus está firmando os seus artelhos. Deus está firmando os seus artelhos. Ei, querido, você vai sair dessa história de pedinte e vai entrar na estação do adorador. Você vai sair dessa história que vai ficar só Deus me dá, me dá, me dá. E você vai dizer: Senhor, agora me usa como o Senhor usou Pedro e João, porque está chegando o tempo de ser voz profética nessa nação. Aonde eu chegar, o teu nome vai ser glorificado. Eu vou abrir os meus lábios, eu vou profetizar, eu vou declarar: ei, não vale encantamento, praga nenhuma vai chegar à sua tenda. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar.
Não vai prosperar. Eu vi uma obra de macumba. Eu vi isso. Você viu isso? Mas eu queria te falar que já há mais de 2000 anos tem uma cruz que Jesus derramou o sangue dele por mim. Você pode estar vendo o bode, mas tem um cordeiro que está vivo, e ele vai vir como um leão, e ele vai rugir, ele vai bradar, e o nome dele vai ser glorificado ao meu favor. Tem alguém que luta por mim. Tem alguém que luta em favor da minha vida, da minha casa. Eu preciso entender que Ele é o meu Senhor. Pastor, tem um tanto de gente. Tem gente hoje, já até falei outro dia, conversando com um irmão. Rapaz, o povo só vê desgraça. Só vejo cobra. Eu vejo luta. Eu vejo tribulação. Você não vê paz, não, irmão. Tem gente que só vê demônio. Deus, abre os meus olhos, eu quero ver teus anjos. Eu quero ver os teus anjos. Porque essas flechas de maldição, o Senhor te deu uma armadura. E essa armadura te protege. Se você observar, se você for em Efésios 6, quantas armas são, hein? Que o Senhor colocou sobre o soldado? Tá vendo, crente? Tem que vir para a escola bíblica. Vamos lá. Capacete. Coraça, cinto, preparação do Evangelho da Paz, escudo da fé e a espada do Espírito. Sim ou não? Você reparou que são 6? É isso? São 6? 7? 6, 7, vai estudar, tá? Você reparou que se foram 6 os instrumentos que ele te deu para a batalha, 5 são de defesa? Coraça, capacete, cinto, preparação de... 5 são só para defesa. Por que a gente fica na maioria da defesa? A gente só fica se defendendo porque nós não temos o conhecimento do poder da palavra, que é a espada do Espírito. E por que só tem um instrumento como de ataque? Por que só o instrumento é o de ataque, que é a espada? Deus não precisa de 2. Deus não precisa de 3. Ele só precisa que você conheça qual é a espada, qual é a autoridade que você tem. Se você conhecer isso, não tem principado, não tem potestade, não tem demônio que vai ficar na tua frente. Eu quero liberar sobre a tua vida. Está na hora de sair desse estado de defesa. Você está só se defendendo, para agora você começar a atacar. Porque Deus está te armando hoje. Deus está te dando os armamentos certos para você ir para a linha de frente. Você não vai ficar só se defendendo. Deus está te levantando para dizer: está na hora de partir para cima. Ou o inimigo sai, ou nós vamos passar por cima dele, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero declarar: pega a espada do Espírito, irmão. Se for teu celular, pega teu celular. Se for a Bíblia, pega a Bíblia. Pega a Bíblia, pega a Bíblia aí. Pastor, não tem a Bíblia. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu quero te dizer: Deus está te armando hoje com a espada do Espírito, para você batalhar hoje e vencer em cima de situações onde o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Você não vai ficar na retaguarda só se defendendo. Está na hora de se posicionar como servo de Deus, para você declarar: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E é no nome de Jesus. Eu desfaço hoje toda obra contrária contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa igreja, contra nós, contra a igreja do Senhor. Eu declaro que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa aprender a usar aquilo que Deus te entregou. Mas muitas vezes nós não usamos, porque sobre José também veio a flecha do poder. Apesar da conjuntura, os ramos de José ultrapassaram as celas, e foi onde ele teve uma revelação. E aí a revelação, Deus sempre vai vir acompanhado de um milagre. Deus sempre, quando te leva para um estágio de prova, depois dessa prova tem um grande milagre para acontecer. Você precisa entender isso. Agora sim, era a sua chance de vigiar e vingar tudo aquilo. Mas o interessante é que no meio de tudo aquilo que ele recebe o poder, e ele é restituído e se torna o segundo homem do Egito,
Deus revela quem é o coração dele. A terra dos seus pais e dos seus irmãos tem fome. Todos vão lá. E todos vão querer medir força com ele, porque estão necessitando de José. Ninguém o conhece. Mas José olha e sabe que são os seus irmãos. E José não tem vingança no coração. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Nos preparando. Quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Hã? Oi? Vamos lá? 100? Quanto tempo Moisés ficou no deserto? 40 anos. Quanto tempo Davi foi ungido e ainda ficou no pasto? 13 anos. Ei, você acha que Noé demorou 100 anos para construir a arca? Ou para Deus construir o Noé? Você acha que Moisés ficou 40 anos no deserto porque ele precisava ser provado? Ou para construir um Moisés que tivesse um coração alinhado com o coração dele? Você acha que Davi ficou no pasto porque Deus tinha que deixar ele lá, porque tinha que construir algo primeiro na frente dele? Ou para construir um Davi com um coração perdoador e um homem segundo o coração de Deus? O projeto de Deus na sua vida é muito maior do que as coisas. O que Deus está gerando em você não é o que você quer pegar, é quem você está se tornando. Deus está fazendo você um crente melhor. Deus está me fazendo um crente melhor. Deus está mudando a nossa história. Pastor, por que está demorando? Porque muitas vezes nós queremos sair do foco, da visão daquilo que Deus tem para a nossa vida. E se você sair do propósito, do trajeto, Deus não vai deixar de construir você como Ele gostaria de construir, porque você não quer ser passado pelo processo. Você precisa entender, o buraco fazia parte da vida de José. Ele ser vendido pelos seus irmãos fazia parte do seu processo. O que Deus está fazendo com você, Deus não está errando. Tem coisas que eu e você estamos recebendo porque eu e você fomos lá e fizemos. Mas tem processo na nossa vida que está acontecendo, que Deus está dizendo: eu estou trabalhando na tua vida, para quando você chegar do outro lado, o poder chegar na tua mão. O poder não vai tomar conta de você, porque você vai ser livre também em Cristo, e você não vai ter amargura no seu coração. Os irmãos de José chegam perante ele com fome, com a terra passando necessidade. José arma uma situação, traz os irmãos e se revela a eles: eu sou José, aqueles a quem você jogou no buraco. Os irmãos dele, vendo a cena, se prostram e diz: meu irmão, faça de nós como um dos teus servos. José estava com a faca e o queijo na mão, para dizer: eu vou deixar eles sofrerem aqui no Egito pelo menos um ano. Eu vou deixar eles padecerem aqui, para eles entenderem o que é fazer o mal com os outros. Mas José vira e olha para os irmãos e diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. O que vocês fizeram contra mim, Deus mudou a história. E não é por causa disso que eu vou vingar de vocês. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque aquele homem passou por um processo, e o que o pai dele liberou sobre ele foi que ele iria ser um ramo frutífero. Ele seria um ramo. Eu não sei você, eu não sei quais foram as palavras que foram liberadas sobre a tua vida, mas eu quero lhe dizer, estas palavras não têm poder mais, porque o que Deus pensa ao teu respeito é muito maior do que o que o homem possa ter dito. O que Deus falou para você vai acontecer. O que Deus tem liberado para a tua vida é que você vai florescer, ainda que plantem você, num deserto. Lembra quando houve com aquele sacerdote? Pegaram as varas, colocaram as varas lá na areia. Com a vara de quem que floresceu?
Arão. Por que a vara de Arão floresceu? Ela só floresceu? Ainda deu fruto. Por que floresce e ainda dá fruto? Na areia. Porque as suas raízes não dependem do que você faz. As minhas raízes não dependem do que eu faço. Depende da minha dependência. Quem eu sou em Cristo Jesus. Quem eu sou nele vai fazer toda a diferença para que o nome dele seja glorificado. Eu queria poder ter mais tempo, mas sei que preciso aqui caminhar diante da direção daquilo que Deus tem. Porque quando eu falo de José, eu poderia falar sobre José de Arimateia, eu poderia falar sobre Barnabé, que também se tornou José das consolações, eu poderia falar sobre José, o esposo de Maria, que você ia ter noção, que todos eles carregaram uma promessa. Pastor, essa promessa é só para José? Não, é para quem tem o temor do Senhor. Ninguém passa pelo mundo sem ser ferido, mas a forma como lidamos com a dor vai nos definir quem nós somos de verdade. A dor pode até nos atingir, mas ela não é minha, porque eu sei que em Cristo eu sou mais que vitorioso. José aceitou o seu propósito e abraçou o seu destino. Aceitou o propósito e abraçou o seu destino. Mesmo em meio aos espinhos, muitos buscam culpados para os seus problemas, mas há homens de verdade que chamam para si a responsabilidade. Para de ficar colocando culpado. Toda hora que pergunta, o que não aconteceu? Por que não rompeu? Por que não fez isso na sua vida? Fulano, é porque ciclano. Para, define a sua vida, busque para si. Você precisa entender, algumas coisas podem ter acontecido na sua história, mas não é culpa de A ou de B. Deus te levantou, Deus tem um chamado contigo, e o que Ele tem contigo vai acontecer. José foi um ramo frutífero, porque ele fez prosperar o que Deus tinha na sua vida. E eu quero encerrar aqui, põe para mim aí por favor, Salmo 127, verso 3 ao 5. Olha o que vai dizer o salmista. Quanto aos seus filhos, eles serão herança do Senhor, fruto do ventre e um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Pode passar? Bem-aventurado o homem, cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo pelos seus inimigos, quando pleitear com eles junto à porta da cidade. Ei, até o inimigo vai ter que bater continência para a tua casa, para a tua família, porque você foi chamado para abençoar. Você é um ramo frutífero. Pastor, na minha caminhada, no meu caminho, no meu trajeto, eu sofri. A planta sofre. Você não sabe o que vai acontecer na próxima estação. Mas uma coisa você tem que ter certeza: você tem raízes. E quem tem raízes permanece firme. Permanece firme. Permanece firme. Pode ter ido às folhas, pode ter quebrado o galho, mas não vão te arrancar as raízes que tem na sua vida. Não vão arrancar a essência do que Deus plantou sobre a sua história. Você vai florescer. E eu ainda quero liberar mais. Não é só você, toda a tua descendência vai testificar de quem é o Senhor sobre a tua vida. Talvez você está passando por isso, você tem enfrentado isso, você não sabe. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Porque Deus quer mudar a história da sua descendência. Até ontem o inimigo reinou de uma forma na tua descendência, na sua família. A partir de hoje Deus está dizendo: eu quero virar a página da tua vida, através da sua obediência. Você vai entender que você é um ramo frutífero. Eu te chamei para fazer a diferença. Você não vai só chegar no muro, você vai sobrepor o muro. Você vai rastejar por muitos lugares onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas você vai estar por cima, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Fica de pé em nome de Jesus.
Eu quero orar por você. Você que precisa hoje, entende que você é um ramo frutífero, mas você tem vivido conflitos, dificuldades. Eu passei momentos difíceis na minha vida. E eu louvo a Deus, porque minha mãe teve muitas coisas que ela não falou na minha juventude nem na minha infância. Nem culpo meu pai hoje, de maneira nenhuma, porque ele não tinha Cristo. Mas minha mãe casou com 16 anos. Com 18 era mãe de 2 filhos. Minha mãe não suportou porque meu pai era alcoólatra, bebia de quinta a domingo, um baita de um profissional. Mas toda vez que chegava em casa tinha uma surra. E minha mãe com 18 anos, vendo aquela cena, ela não suportou e fugiu de casa. Nós viemos para Brasília. E eu durante 19 anos não queria nem ver o meu pai pintado a ouro. Até o dia que eu me converti. Aceitei a Jesus. Fui para a igreja. Aí a primeira coisa que Deus fala comigo: você vai ter que encontrar com teu pai e liberar o perdão para ele. Uau! Isso não é Deus não, isso é o diabo. Porque meu pai faz tudo aquilo com a minha mãe, nunca me deu um lápis, e eu ainda vou ter que ir lá. Deus disse: eu vou te dar um sinal. Não deu uma semana, meus primos me ligaram: aniversário da sua avó de 80 anos. Nós queremos que você venha, você tem 19 anos que não vê a família. Eu falei: se for Deus vai prover o dinheiro. Proveu o dinheiro. Eu fui, cheguei lá e encontrei meu pai trêbalo. Aí Deus disse assim: diga para ele que ele precisa te abençoar. Eu falei: não, Deus, para. Ele vai me abençoar bêbado. Deus falou comigo: ele é teu pai. A bênção não depende do estado que ele está. A bênção depende da posição que ele ocupa. Ele é tua autoridade. Glória a Deus. Eu tive que ir na casa dele, cheguei lá, uma tapera. Meu pai estende as mãos, eu ensino meu pai, ele me abençoa. 1 ano depois, meu pai largou a bebida. 1 ano e meio depois, meu pai largou o cigarro que fumava desde os 12 anos. E Deus começou a trabalhar na vida do meu pai a partir do perdão. Depois desse processo, fazendo uma viagem com a minha mãe lhe fala: meu filho, você não tem noção. Você sabia que quando eu fugi, depois eu encontrei seu pai, ele lançou palavras sobre você. Ele falou que você seria um traficante. Ele falou que você seria um bandido. E sua irmã seria uma prostituta. E eu comecei a sorrir dentro do carro. Aí ela falou: você está zombando de mim? Gente, em direção a Minas. Eu falei: não, mãe, eu estou sorrindo porque a senhora não me contou isso antes. E eu fico vendo o cuidado de Deus na minha vida. Talvez eu poderia ser um jovem frustrado, mas hoje eu olho e vejo que por mais que o homem possa ter liberado palavras, Deus tinha um destino para a minha vida. Hoje esse traficante não prende as pessoas pela droga, mas lança uma palavra de cura. Essa pessoa que era para ser alguém do mal, está sendo alguém de vida, onde o nome do Senhor é glorificado. A minha irmã, que era para ser prostituta, hoje está pregando em Portugal. Ei, querido, toda maldição da tua vida eu declaro que já caiu por terra. Eu declaro que sobre a tua vida não vale encantamento. Eu declaro que se alguém lançou palavras no seu ventre, você não será, você não vai chegar, você não vai. Ei, se alguém te amaldiçoou no meio da caminhada, ei, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Eu quero declarar: Deus te chama para fora hoje. A bênção de Deus se estabelece sobre a tua vida. Eu quero declarar que Deus te chama para você ser pregador de boas novas. O que você vai fazer vai tirar vidas da escravidão, da morte, da desilusão, do pecado, do engano. Porque um dia, se você pregou a morte, você vai pregar a vida. Me testifica isso, pastor. Lembra de Pedro? Pedro pescava peixe. Toda vez que ele pescava o peixe, que botava no barco, o peixe morria ou vivia? Não morria? Porque ele tinha que morrer para ele ser comido.
Só que quando o Senhor diz: Pedro, você não será mais pescadores de peixes, mas de almas. O que Deus estava dizendo? Você agora não vai matar mais. Porque agora quem estava morto, Pedro, através da sua pregação, vai viver. Então, Pedro, você matava para comer. Agora você vai mostrar vida para que tenha vida em Cristo Jesus, através da sua pregação. Um homem duro. A gente olha e diz: como Deus escolhe Pedro? Deus escolhe pessoas improváveis. Você olha para você e fala: eu? Deus está dizendo: você, Deus te chama hoje para um lugar onde você vai frutificar e o nome dele vai ser bendito sobre a tua vida. Eu quero declarar: não são as circunstâncias que você enfrentou, mas o lugar que você se encontra, para que o nome dele seja glorificado. A equipe de louvor vai estar orando, vai estar louvando, e eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar.